Olá pessoal, nós estamos diretamente da Expo Cristã Rio 2024, aqui no nosso stand do Grupo Ágatos de Comunicação comigo, Newton Barros, iniciando o nosso Ágatos Talk com um convidado muito especial, um amigo querido que lançou um livro, um empresário de sucesso, que também é um parceiro nosso da Bless Music, e eu quero apresentar para vocês Marcelo Rodrigues. Fala, Seja Newton. bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Newton. Obrigado aí os pessoas que estão vendo a gente. Agradecimento maior para você aí. Obrigado por deixar eu vir aqui contar um pouquinho da minha história para os nossos amigos telespectadores que estão em casa e botar um pouquinho mais de fé na vida deles aí. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente. Eu sei que você está bem atarefado, está em época também de Expo Noivas, né? Então tá numa loucura só, né? É isso aí, eu tava lá agora montando o stand, saí correndo, vim aqui rapidinho. Daqui a pouco eu volto para terminar o trabalho, que começa amanhã a Expo Noivas no Nova América. A gente vai lançar 2 coleções de noiva, uma de masculino e uma de 15 anos ao mesmo tempo. Então, vamos trabalhar. Então o que não falta é trabalho, né? Graças a Deus. Isso é muito bom, né? Verdade, isso é muito bom. Antes da gente falar do sucesso da Lu Rodrigues aqui no Rio de Janeiro, que é notável, virou uma grife, na realidade, uma grife. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro aqui que está do meu lado, que é Os Sonhos de Aluguel. O que foi que te deu assim a ideia? Vou escrever um livro para contar um pouquinho da minha trajetória, da minha história. Na pandemia, a gente estava na pandemia e eu sempre ardia no meu coração contar um pouquinho da minha história, da onde eu vim, tudo que aconteceu com a gente e para poder deixar gravado e para outras pessoas pudessem ver também e acreditar no sonho delas. E durante a pandemia, a gente fui numa reunião com um amigo e ele uma noite ele virou e falou assim para mim: Marcelo, conta um pouquinho da tua história. E quando eu contei, ele falou: tua história tem que virar um livro. E no outro dia de manhã eu fui encontrar o Alexandre Esquerdo, nosso amigo Alexandre Esquerdo. E quando ele falou, conta a tua história aí, Marcelo, a gente começar a entrevista. Quando eu contei, ele falou, a tua história tem que virar um livro. Falei, cara, validou então. E naquela mesma hora ele falou assim, a tua história não pode ficar guardada somente para tua família. Porque só a tua família sabe da tua história, só a tua família conhece a tua história. Outras pessoas têm que conhecer a tua história, têm que se encorajar com ela, têm que ter fé e têm que acreditar que não pode deixar o sonho guardado e que o sonho tem que virar realidade. E ali nós começamos, junto com o Elton, que é um grande amigo nosso, que ele começou também, me ajudou a fazer o livro. E ali nós começamos a trabalhar todo esse livro e foi uma parte, assim, muito emocionante, que pegou desde a minha infância. De 8 anos de idade, que vendia picolé, trabalhava de servente, morava em Guapi, morava de caseiro, trouxe toda aquela memória, você poder escrever. Foi toda uma memória que você traz. Você revisitar o passado, revisitar o passado, você olha da tua memória, tudo isso que você vai botando no papel, aonde você vai ver outras pessoas, vão ver o que está acontecendo, vão ser motivados. E hoje eu vi que o livro, eu tenho vários testemunhos de vários amigos, várias pessoas que compraram, que conseguiram avançar um pouquinho mais no seu sonho, depois de ter lido o livro e visto como que Deus fez na minha vida. E isso é tão gratificante, né? Porque a gente vê a nossa trajetória de vida, que muitas das vezes a pessoa que chega hoje na nossa vida, ela vê o caminho pronto, né? Mas ela não imagina o quanto foi necessário para você pavimentar aquele caminho que você faz para tantas outras pessoas passarem, né? Na verdade, a gente fala muito isso. Hoje você olha para o Marcelo e todo mundo fala assim, eu quero ser o Marcelo. Aí eu falo assim, olha só, mas o Marcelo teve um processo. O Marcelo teve um processo de 20 anos trabalhando de carteira assinada e hoje praticamente 14 anos que faz a Lu Rodrigues agora. Então tem um tempo de processo de quase 34 anos de muito trabalho, muito foco, muita dedicação. Então esse percurso ele é necessário dentro do trabalho para que você consiga se aperfeiçoar e poder fazer cada vez melhor aquilo que você propôs a fazer, dentro da tua missão, visão e dos seus valores. O Marcelo Rodrigues é um vendedor nato, né? O Marcelo Rodrigues começou a vender com 8 anos de idade e vendia picolé já, né? Então ele saía de casa para poder vender seu picolé, que na verdade era sacolé na época, e voltava com o isopor vazio. Então ali eu já comecei a ter todo o processo de venda, como fazer as vendas, o que eu queria para poder alcançar, que eu tinha que fazer alguma coisa para poder pagar meus colégios, ajudar minha mãe. Então ali eu já comecei a vender com 8 anos de idade. E eu queria saber de você, Marcelo, quando foi que você teve a ideia de abrir a primeira loja? Como você falou, Lu Rodrigues tem 14 anos, né?
Ela faz 14 anos agora, dia 10 de setembro. Ó, 14 anos. O ano que vem já é aniversário de 15 anos, hein? Ano que vem vai ter Ó, festa de 15 tem que anos. ter festa de 15 anos, hein? Ano que vem tem festa de 15 anos, isso aí. Não pode deixar de fazer essa festa de 15 anos, né? Como é que foi que surgiu a Lu Rodrigues? Na verdade, eu trabalhei numa loja de aluguel de roupas. Entrei com 17 anos, engraxando sapato. E ali eu trabalhava em Guapimirim como caseiro, servente de obra. E quando eu vim trabalhar no Rio, nessa loja, eu já comecei a ficar arrumadinho, todo arrumadinho. Então eu gostei daquilo ali. E falei, aí eu comecei a engraxando sapato. Se identificou, né? Me identifiquei. Comecei engraxando sapato e falei, cara, que legal. E ali eu comecei a engraxar, comecei a aprender a lavar roupa, a passar roupa, fazer todo o processo de bastidor com 17 anos. Então eu foquei naquela oportunidade que eu tive e foquei nela. E trabalhei nessa empresa durante 20 anos. 20 anos eu fiquei nessa empresa sabendo todos os processos. Então eu me aperfeiçoei em cada setor. Foi a faculdade da vida, né? Faculdade da vida. Na verdade, eu estudei, terminei o segundo grau, não fiz faculdade, mas essa foi a minha faculdade, onde eu aprendi todos os processos bem elaborados e em 2010 eu tive a oportunidade de abrir a primeira Lu Rodrigues em Caxias com 75 metros quadrados. Aí você imagina, 20 anos de experiência com a primeira loja, eu falei, cara, eu tenho que determinar aqui para que eu possa fazer um trabalho melhor e possa avançar cada vez mais. E aí, qual foi os seus primeiros desafios quando você chegou e falou assim, agora a gente vai abrir essa primeira loja em Caxias? O primeiro desafio, na verdade... Veio vontade de desistir? Muita. Porque, imagina, eu trabalhava de CLT na época, então, de CLT eu tinha um pagamento fixo. Do dia pra noite... Que é meio que a segurança, né? É a segurança que você tem. Então, você imagina, você tem um pagamento todo dia 5. Independente do que você fez ou não, você tem um pagamento. Quando você começa a empreender, você não tem o pagamento inicialmente. Você faz o seu pagamento. Verdade. Então, muitas das vezes, a gente não tinha pagamento no começo, eu e a Sabrina. Por quê? Porque eu tinha que pagar todas as contas primeiro. Se sobrasse, a gente tinha pagamento. E aí tinha os boletos ainda. Então, era muito desafio no começo e é desafiador. Então, uma dica que eu dou para quem está empreendendo é não desistir. Porque vai ser desafiador, você vai acordar, você vai pensar em desistir, mas não pode desistir. Você tem que estar alinhado. Por que eu sou empresário e para que eu sou empresário? Para que eu abri minha loja e por que eu abri minha loja? São os porquês da vida que a gente vai levando e vai avançando dentro desse processo para que você possa ter mais tranquilidade. E sabendo todo o teu nicho, com experiência, passo a passo que você vai fazendo. E a Sabrina, quando você decidiu abrir a primeira loja, ela se empolgou também? Como foi resistente? Vamos junto aí? A Sabrina, na verdade, 99% da Lu Rodrigues é a Sabrina, né? A Sabrina então faz tu parte... embarcou no Ela, barco. na verdade, por que eu digo isso? Porque quando eu trabalhei na loja de aluguel, a gente montou um videogame Madureira pirata. E durante 15 anos, a Sabrina foi à frente do videogame pirata. Nós montamos uma loja evangélica, onde a Sabrina era à frente da loja evangélica. Uma loja de bolsa, onde a Sabrina era à frente da loja de bolsa. Então a Sabrina sempre foi aquela pessoa que sempre acreditou nos meus sonhos. E ela embarcava de cabeça. Quando eu abri a primeira loja em Caxias, a Sabrina ficou 2 anos na loja, sem a minha presença de todo dia, fazendo todo o trabalho que eu tinha ensinado ela. Então, eu ensinei o trabalho a ela e deixei ela trabalhando na loja e continuei na CLT. Até a gente conseguir fixar o trabalho e eu poder sair e ter uma tranquilidade de um salário. Então, ela praticamente é a peça-chave da Lu Rodrigues e é a Sabrina. Eu tive experiência, que eu trouxe a experiência, mas ela foi a pessoa disponível que implementou o trabalho e botou o trabalho para andar. Nossa, Sabrina, um beijo gigante. Sabe que eu sou seu fã, né? É um amor. E o mais incrível é que no mundo dos negócios, nem sempre essa questão de marido e mulher funciona. Você já percebeu? Que muitas das vezes dá essa divergência. Mas quando a gente vê vocês juntos em eventos, na própria loja, a gente vê o quanto vocês são coesos, junto com o mesmo pensamento, ideias. Isso também é o sucesso da Lu Rodrigues hoje, né? Hoje, na verdade, o sucesso da empresa começa em casa. Eu acho que toda empresa hoje, uma empresa familiar, ela começa primeiro em casa o sucesso da família, que é o sucesso do casal se respeitar em casa, o sucesso dos filhos se respeitarem em casa, para depois você levar para a empresa. E quando você leva para a empresa esse respeito da família, você consegue no trabalho conduzir isso melhor, que é uma empresa que se respeita, ela tem a parte dela, eu tenho a minha parte,
eu faço a minha parte, ela faz a parte dela. Os outros familiares que trabalham com a gente, cada um faz a sua parte bem feita. E é como eu digo, hoje a Lu Rodrigues é para toda a família. Então todo mundo depende da Lu Rodrigues. Então todo mundo tem o mesmo propósito, que ela cresça para que a gente possa ter mais tranquilidade e abençoar mais pessoas. Que lindo esse seu pensamento. E eu queria te perguntar mais uma coisa. Quando foi que você falou assim, é hora de expandir? Chegou o momento da gente crescer. Vamos abrir a segunda loja. Em 2007 eu recebi uma promessa de um pastor, Paulo, que veio de Itaperuna, está aqui no livro, e ele entregava pra gente lá em Madureira. Veio de Itaperuna? Veio de Itaperuna. A cidade sede da Ágatos. É mesmo? Top, hein? Nasceu em Itaperuna. E ele entregou pra gente uma promessa de 10 chaves. Só que na época eu tinha um videogame, então eu não achei que 10 chaves seria o aluguel de roupa. Ainda não existia Lu Rodrigues ainda. E o pastor entregou pra gente as 10 chaves e a gente continuou. Em 2010 nós abrimos a primeira loja, muito sonhador, muito trabalhador, ainda continuava trabalhando em outra loja. Em 2012 eu abri a segunda loja, que foi em São João de Meriti, logo em 2012. E ali eu vi que a Sabrina estava trabalhando demais. Mas eu tinha esquecido da promessa das 10 chaves. 2015, quando eu fui abrir a terceira loja, que aí sim a promessa veio forte na nossa mente. Porque eu queria abrir, a Sabrina não queria abrir. E num sonho Deus falou com ela, as lojas não é para você, as lojas é para mim. As lojas são minhas. É tão bom quando Deus fala, né? Porque a Sabrina não queria a loja. E eu ia lá para desfazer o contrato. Aí quando eu cheguei, a Cordeiro ela falou assim, não precisa falar não. Deus falou comigo que as lojas é dele e é para poder abençoar outras famílias. Aí que a ficha caiu. E é gostoso ouvir a voz de Deus, né? Aí a ficha caiu. Quando a ficha caiu, a gente entendeu. Cara, são 10 lojas. As 10 chaves são as 10 lojas de aluguel de roupa. Por quê? Porque na época, 2 lojas pra gente já estava muito bom. Cada um ficava numa loja, tinha 5 funcionários em cada lugar. Não tinha 250 colaboradores, então era menos gente, menos dor de cabeça. E estava tudo correndo bem. Mas ali a ficha caiu que não era nosso. Tanto que as lojas não são minhas, eu administro para ele. As lojas são do Senhor. Amém. E eu administro para ele todas as lojas, todos os colaboradores que estão ali com a gente. E chegamos na 10ª loja, né? Como ele queria. Quando você abriu a 10ª? A 10ª loja, na verdade, nós chegamos na 9ª loja, eu fui fechar um contrato. Fechei o contrato da 9ª loja em setembro do ano passado. 1º de setembro eu fechei o contrato da 9ª loja. Quando eu viajei para Israel, no finalzinho do mês de setembro, eu recebi uma ligação que a moça tinha sonhado comigo, tinha meu telefone, Deus deu para ela meu nome, meu telefone, e ela me ligou na quarta-feira que eu viajei para Israel, 6 da tarde. Marcelo, tô te ligando que Deus mandou te dar uma loja em Madureira. Eu falei, Madureira, então eu vou te falar, se foi Deus, eu vou te falar o endereço da loja. Rua Carolina Machado, 584. Quando eu falei, ela começou a chorar. Ela começou a chorar, aí eu falei, olha só. Ela falou, Marcelo, por que você sabia o endereço? Eu falei, porque nessa loja eu trabalhei durante 20 anos. E quando eu saí de Madureira em 2010, eu falei para Deus que eu não voltaria para Madureira, porque foi o lugar que eu fui camelô, fui empregado durante 20 anos. Então, não queria voltar para Madureira mais. E Deus mandou eu voltar para o lugar que eu recebi a promessa, para a loja que eu trabalhei 20 anos. Para fechar o ciclo das 10 lojas no mesmo lugar, entendeu? Ele quis mostrar que é dele, não é meu. E aonde tudo começou. Aonde tudo começou, eu cheguei com 20 anos. A gente dá uma volta para poder Deus falar assim, ó, é aqui que eu vou te honrar, né? É isso aí. Cheguei com 20 anos nessa loja, fiquei 20 anos como funcionário. Aí você fala, eu consegui abrir a Lu Rodrigues com a promessa e voltar para o mesmo lugar. Eu dei a volta todinha no Rio e fiquei 10 anos sem Madureira, voltei em Madureira para abrir a loja. Para fechar a 10ª loja. E completar aquela promessa que Deus já tinha feito, Deus já tinha feito. Tu vê que Deus é tremendo em todo o tempo. Basta a gente estar sensível à voz do Espírito Santo e sensível que Deus quer mostrar pra gente e ser fiel a Ele. Aproveitando o gancho que você falou sobre Israel, essa viagem a Israel foi um misto de emoções, né? Pra gente, na verdade, foi muito bom. A gente teve uma experiência assim. Em todos os lugares que nós passamos, onde Jesus passou pra gente, foi um misto de emoções muito grande. Realmente a presença de Deus naquele lugar existe. Então a gente foi em muitos locais que a gente viu mesmo ali. E também passamos pela guerra, né?
No sábado da guerra, a gente estava lá. Foi a inauguração, né, na realidade ali. No sábado a gente acordou com muita bomba, todo mundo correndo, a gente não sabia o que era míssil, não sabia o que era bunker, não sabia de nada. E ficamos lá praticamente 4 dias no bunker, dentro do hotel, e com medo, sem saber se voltaria ou não para casa. E Deus foi tremendo com a gente. Nós conseguimos sair de lá na terça-feira, no nosso voo mesmo. Não tinha voo nenhum em Israel para poder chegar ou sair. E o nosso voo estava lá aguardando a gente. Estava lá esperando para poder tirar a gente de lá. E nós tivemos um ensinamento assim de guerra que hoje eu posso voltar, que eu vou saber o que eu faço com a sirene, não faço com a sirene. Quando toca a sirene, o que tem que deitar no chão para tampar a cabeça. A gente sabe tudo. Tudo que se refere à guerra, hoje a gente está sabendo já. E o que eu achei incrível, né? A gente se falou, né, durante a sua estadia lá em Israel, né? Inclusive virou notícia, né, no Sala Musical e tudo. E o incrível que eu vi tudo isso também foi a movimentação dos brasileiros em prol de oração pela vida de vocês, né? Foi algo muito incrível e isso também foi muito reconfortante, né? Hoje, na verdade, não só a nossa igreja estava orando pra gente, orando dia e noite, mas todas as igrejas do Rio estavam orando pela nossa igreja e pela nossa estadia lá. Então, o que eu digo que foi tremendamente a mão de Deus que levou a gente para aquele lugar e tirou a gente daquele lugar também, são os salvos, entendeu? Foi assim tremendo. Foi uma experiência assim, não tem como descrever. Vai fazer um ano agora a experiência, agora em setembro, finalzinho de outubro, não. Começo de outubro, final de setembro. Passa rápido, né? Muito rápido. Faz um ano da guerra já. Faz um ano da guerra e essa experiência pra gente foi marcante demais. Ficou marcante demais. Marcelo, fiquei muito feliz de te receber aqui. Quero te agradecer de todo o coração, toda a parceria. A gente teve na Lu Rodrigues na semana passada, né? E com o nosso pessoal, a gente agradece em nome de todo o grupo Ágatos de Comunicação, da Bless Music, todos os nossos diretores, esse seu coração grato, esse seu coração apaixonado por Jesus. E isso nos constrange em amor e nos contagia também a gente querer viver sempre intensamente aquilo que Deus tem prometido. E algo que você estava falando e que inclusive também está no livro é sobre a palavra liberada, né? Aquilo que Deus fala para a nossa vida e a gente agarra ela com toda a força e pode o mundo desabar, mas você tem uma palavra liberada. E isso te faz vencer qualquer obstáculo, né? Se Deus falou, tu tem que se agarrar a palavra. Independente do que o mundo lá fora vai falar, o que está escutando, o momento que você está passando, só se agarra a palavra e siga em frente. Marcelo, muito obrigado, tá? Pelo seu tempinho aqui com a gente, nesse momento do nosso Ágatos Talk. Lembrando que o Marcelo tá abrindo o nosso Ágatos Talk aqui, diretamente do nosso stand na Expo Cristã Rio 2024. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Pela sua presença aqui, tá? Junto aí. Muito obrigado. E detalhe, gente. Mais um detalhe antes da gente dar tchau pro Marcelo. É que o Marcelo está vestindo todos os artistas da Bless Music para o Troféu Gerando Salvação. Todos os artistas nossos que estarão ali em São Paulo no dia 17 estão vestindo a grife Lu Rodrigues. Obrigado, Marcelão. Obrigado pela parceria. Abençoe, tamo junto tá? aí. Valeu. Continua com a gente, hein? Que tem mais bate-papo aqui na Expo. Tchau.